E aí, jovem, vamos estudar a lição? Quarta-feira, momento do hipertexto, isso mesmo, quarta-feira, 9 de julho. E se liga só, existem coisas que nós precisamos aprender e existem coisas que nós precisamos desaprender. A vida de Moisés ilustra isso muito bem. No entanto, antes de falar sobre isso, eu quero que você saiba sobre relatos da vida do Moisés que vão te trazer luz especial à compreensão do que estava acontecendo neste momento da vida dele. Se você olhar Atos 17, do verso 17 a 19, Hebreus 11, 23 a 27, bem como outras tentativas equivocadas de se fazer justiça semelhante a que Moisés fez em Gênesis 34, 25 a 31 ou 49, 5 a 7, você vai perceber que toda intervenção humana fazendo justiça com as próprias mãos nunca resultou em bênção, sempre resultou em maldição. Nunca abriu o caminho, sempre fechou o caminho, fechou portas. É impressionante que quando o homem age do seu próprio jeito, ele se sabota, ele se auto-sabota. Tendo isso em vista, você percebe que o Moisés ele passou os primeiros 40 anos da sua vida aprendendo no palácio para se tornar faraó. Ele aprendeu ciência, ele aprendeu a tecnologia da época, ele aprendeu coisas sobre engenharia. Obviamente, os egípcios eles eram muito hábeis neste processo por conta de suas construções. Ele aprendeu, além de matemática, engenharia, arquitetura, ciências, ele também aprendeu sobre ocultismo, politeísmo, os diversos deuses que haviam e a consideração do faraó, inclusive, ser um deus. Ou seja, era uma espécie também de sacerdote. Se Moisés estava sendo preparado para ser faraó, como de fato estava, ele tinha que se submeter a essa adoração politeísta. Um conflito estava se levantando porque tudo isso era muito diferente do que sua mãe lhe havia ensinado. Então Moisés aprendeu coisas positivas, sim, defesa militar, matemática, engenharia, arquitetura, mas aprendeu muita coisa que não prestava sobre falsos deuses, sobre ocultismo e todas essas coisas praticadas, concepção acerca dos mortos obtida pelos egípcios. E tudo isso estava na mente de Moisés de modo muito presente, porque afinal de contas ele era intensamente preparado em todas essas áreas. Um conflito gigante existia sobre a sua cabeça, sabendo ele que tinha um papel a desempenhar como libertador do seu povo. E agora, depois desses 40 anos aprendendo, inclusive, o que não prestava, chegou o momento de, durante 40 anos no meio do deserto, desaprender tudo o que não prestava e aprender coisas mais significativas com Deus. Exatamente. A segunda fase da vida do Moisés, aliás, a vida dele se divide em 3 fases, 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no palácio, como acabei de dizer, e agora os próximos 40 anos, segundo período de sua vida, no deserto de Midian. Lá chegou na casa de Jetro e lá conheceu sua esposa Zípora, e estando ali, ele teve que aprender outras coisas que no Egito ele não tinha aprendido. A estar mais em comunhão com Deus, aproveitando o silêncio do deserto, a cuidar de ovelhas, porque futuramente ele, como pastor, cuidaria de um grande rebanho, o povo de Israel. Ele teve que aprender a ser marido e ele teve que aprender a ser pai. Coisas básicas e essenciais da vida para que você esteja preparado para grandes projetos. Ou seja, Deus o colocou em uma nova escola para desaprender o que tinha aprendido e aprender coisas novas, para então viver o último período de 40 anos de sua existência, que foi exatamente o momento em que ele conduziu o povo, colocando em prática o que havia aprendido no deserto com Deus. Talvez tenhamos que viver em um deserto, em um momento de solitude, em um momento de solidão, um momento a sós com Deus. E passando momentos a sós com Deus, Ele vai nos preparar para a missão que Ele tem diante de nós. Não existe um ide sem o antes permanecei e se preparem.
permanecei e busque. Você permanece e busca e depois você sai. E no dia a dia precisa acontecer isso. Você permanece um tempo com Deus e sai para a sua jornada de trabalho e de estudos. Como é que você vai sair para a sua jornada de trabalho e de estudos se você não permanecer um tempo com Deus? É algo a se pensar. Será que você está vacilando nesse aspecto? Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a permanecer contigo o tempo de preparo suficiente para desenvolvermos a missão que o Senhor nos confiou para cada dia, em nome de Jesus.